Tupi para falar um pouquinho como funciona esse programa espetacular que é Patrulha da Cidade. E para explicar para a gente está aqui com Garcia Duarte, que é um craque nessa arte. Conta pra gente, ô Garcia, como funciona esse jeito irreverente de dar notícia, esse jeito diferente de dar notícia? Olha, é uma coisa que funciona, tanto que funciona que antes de ser integrante do programa, eu era ouvinte do programa. Eu sou mineiro, eu sou de São João del Rei, e quando eu vim para o Rio de Janeiro, um dos programas que eu me apaixonei foi exatamente o programa Patrulha da Cidade. Eu ouvia a Rádio Tupi, ouvia outras emissoras, mas o programa Patrulha me chamava a atenção justamente pelo radioteatro, pela irreverência, por passar informações sérias de uma forma que era agradável de ouvir. E eu tive o privilégio, tive a sorte de além de ser ouvinte, querendo ser radialista, conseguir entrar para o rádio e hoje tenho a honra de fazer parte do programa. Então é muito gostoso e muito bacana. Legal. Boa tarde, Garcia. O que você diria para um jovem que está começando agora na comunicação? Qual o conselho? O conselho que eu dou, primeiro, é ter certeza de que é isso mesmo que você quer fazer, né? Porque a gente tem... hoje existem os chamados testes vocacionais, aquela coisa toda. Eu nunca precisei disso. Aliás, eu nem sabia na época que existia. Então a minha vocação foi natural mesmo. Eu ouvia o rádio e sonhava em um dia poder falar no rádio, poder ser... estar do outro lado, ser ouvido pelas pessoas, poder prestar serviço através do rádio. Então eu tinha certeza desde o início que eu queria ser não apenas um simples locutor, mas queria ser um apresentador de algum programa que eu pudesse prestar algum serviço para a sociedade. Então, primeira coisa, ter certeza daquilo que você quer fazer. Tendo certeza, procurar aprender um pouquinho de tudo daquela profissão, um pouquinho de tudo. Fazer isso que vocês estão fazendo, conversar com profissionais da área, não só com locutores, mas com produtores, operadores de áudio, conversar até com ouvintes também de rádio, se for televisão, com telespectadores, para tentar entender o que leva as pessoas a gostarem daquele veículo. Eu acho que se você já gosta um pouquinho, à medida que você vai conhecendo, vai se aprofundando, a tendência é você gostar mais e aprender mais, ou então perceber que não é aquilo que você quer. E aí você ter tempo para mudar, para migrar para outro campo, para outra atividade. Mas eu espero que vocês gostem realmente daquilo que a gente faz, que vocês aprendam a gostar cada vez mais e que amanhã depois sejam profissionais que possam também ser exemplo para as futuras gerações. Quando você realmente decidiu seguir, assim, quais foram os primeiros passos? Olha, primeiro, fazer isso o que eu estava falando para vocês, tentar conhecer de perto. Quando eu morava ainda em Minas, São João del Rei, eu me lembro que eu procurei visitar as rádios de lá. A rádio em Boabas, vocês podem pesquisar, a rádio São João del Rei, que existe, está lá até hoje. E não apenas ser ouvinte, mas ir conhecer a emissora, saber como é que a coisa funcionava. Quando eu vim para o Rio, morar aqui no Rio, aí eu descobri que era mais fácil, isso até é uma dica, começar por emissoras pequenas do que começar pelas grandes. Então eu queria conhecer como era a Rádio Tupi, como era a Rádio Mundial, a Rádio Globo, mas de imediato eu percebi que eu estava muito prematuro, eu não estava preparado para começar por uma grande emissora. Isso não precisou alguém me falar, eu percebi isso. Eu falei, não, eu estou muito cru, de repente eu vou me queimar tentando começar por uma grande emissora. Então eu falei, eu vi que o caminho era começar por pequenas. E aí conheci uma rádio em Petrópolis, chamada Rádio Imperial, que existe até hoje, que é uma rádio AM, mas que é uma escola também, e consegui entrar para essa pequena emissora, que depois que eu entrei, a gente percebeu que dava para fazer um trabalho bem bacana ali. Então lá foi como se fosse um laboratório. Na Rádio Imperial eu procurei aprender a fazer rádio. E aí tem uma outra dica, ao contrário de alguns que estão em rádios pequenas no interior e que se acomodaram e que fazem aquele programinha simples, aquele beabá, eu não, eu quis ser diferente. Eu tentava fazer um programa de rádio grande, eu me sentia naquela rádio pequena, como se eu estivesse numa rádio como a Tupi, ou numa rádio como a Globo. Então, quando eu falava naquele microfone, era como se eu estivesse falando na Rádio Tupi, na Rádio Globo. Eu falava com uma empolgação que até os outros colegas falavam, bicho, mas para que você está fazendo um programa? Isso aqui é ouvido, são poucos ouvintes. Não, na minha cabeça eu criei uma sensação de que tinha multidões me ouvindo e fazia isso já como um preparativo
para amanhã ou depois estar numa rádio grande. No meu caso, deu certo. Fez todo o diferencial. Fez. Né? É o lance de fazer o que gosta, entendeu? E o melhor possível, sendo para uma ou duas pessoas ou para milhares de pessoas, não é isso? Exatamente. Teu raciocínio Para foi mim esse. funcionou e eu acho que funciona para todo mundo. Se você é um jornalista e escreve para um pequeno jornal de bairro, procure se inspirar e fazer como se você estivesse escrevendo para o antigo JB, para o Globo, para o Jornal Dia, entendeu? Tente fazer uma matéria, um artigo pensando grande, pensando no jornal grande, ainda que de forma popular. É assim se que a você gente está no cresce, rádio, né? tem que ser. Eu acho que é por aí. É igual a gente tinha a opção de fazer essa entrevista escrita, mas a gente está vindo aqui para conversar com você, entender como é que funciona realmente a tua profissão. E o que você diria dos pós e dos contras dessa atividade na rádio? Olha, tudo tem pós e contra, né? Eu procuro me pautar, buscar o que é a favor, né? Por exemplo, você encontra muita gente falando mal do rádio, dizendo que o rádio paga pouco, que no momento de crise, que a gente tem poucas oportunidades de emprego. Isso é verdade, algumas emissoras realmente pagam pouco ainda. Isso não adianta você negar. Que as oportunidades de emprego diminuíram, e infelizmente é verdade, tem diminuído, principalmente na crise. Neste momento, nós estamos em 2016, estamos em setembro, hoje é dia 21, né, 21 de setembro, que é também comemorado o dia do radialista, embora tenha aí uma polêmica sobre essa data, mas hoje também se comemora. Então, eu diria que neste momento as oportunidades realmente são poucas, e financeiramente o mercado não está muito bom. Mas acontece que existem possibilidades. Eu sou otimista, eu prefiro acreditar que as coisas tendem a melhorar, que a gente está trabalhando para isso e que daqui a pouco a coisa vai melhorar. E quando você se propõe a ser um bom profissional, com ética, caráter, respeitando os colegas, humildade e conhecimento, admitindo que sempre tem a aprender, eu acho que o mercado, por mais apertado que seja, ele vai abrir algumas portas para você. Eu acho que isso você consegue. E a questão financeira também é uma questão de você, dentro da própria comunicação, você aprender a, de repente, gravar um comercial, fazer uma ação comercial, que existem possibilidades de ganhos neste mercado publicitário que você pode estar fazendo dentro do rádio e da televisão. Você, primeiro, tem que ter credibilidade, ter uma boa locução, ter uma boa apresentação. E à medida que você tem credibilidade, você pode também estar sendo contratado por alguma empresa para fazer um testemunhal, para fazer um comercial e conseguir um ganho extra, que é uma possibilidade. Eu acho que eu aposto também nessa coisa. Você pode ver que no rádio tem muita gente fazendo propaganda, fazendo comercial, e na televisão também. Até em programas jornalísticos. O cara está lá fazendo programa, daqui a pouco para poder vender um determinado produto. Então isso aí vai depender muito do empenho e da capacidade profissional de cada um. Entendi. Eu prefiro falar dos prós do que dos contras. Entendeu? Beleza. Cara, tu é um dos nossos profissionais admirado, entendeu? No teu começo, qual era o teu profissional admirado? Olha, eu tive alguns. Na Rádio Globo, na época, Haroldo de Andrade. Hoje aqui na Rádio Tupi nós temos o Haroldo de Andrade filho, né? O Haroldinho que segue mais ou menos aquilo que o pai fazia. Foi produtor e hoje, do pai, aprendeu muito com o pai e hoje apresenta um programa aqui na Tupi. Então o Haroldo de Andrade era um exemplo. O outro aqui na Rádio Tupi, eu diria, até uma mulher, que para mim é uma senhora comunicadora, Cidinha Campos. Eu ouvi o programa da Cidinha aqui na Tupi, que era de 9 ao meio-dia, mesmo horário da Rádio Globo. Então um dia eu ouvia a Globo, outro dia eu ouvia a Tupi. Aqui tinha o Paulo Lopes, depois da Patrulha da cidade. Na Patrulha o Samuca, o GG, então eu tive alguns. E o Antônio Carlos também, hoje da Rádio Globo, eu me inspirava muito na comunicação rápida dele, de falar rápido e com uma dicção que as pessoas conseguiam entender. Eu gosto muito disso. E o Francisco Carioca, saudoso comunicador, Francisco Carioca, que trabalhou em várias emissoras e foi um grande comunicador e tinha uma coisa muito especial que era a humildade, de ser simples com os ouvintes. E eu procurei, aprender um pouquinho com cada um deles. Eu diria, não tenho um só, mas eu tenho alguns. Entendi. Alguns. E me sinto muito honrado, Tatiane e Fábio, de ter sido escolhido para ser entrevistado aqui. Um abraço aí para quem está acompanhando esse vídeo, para vocês, para os seus colegas.
Desejo muito sucesso e, acima de tudo, dedicação. Humildade e dedicação. Acho que é por aí. Obrigado. A gente só tem a agradecer, né, a tua disponibilidade, a tua humildade, vamos dizer, né, que isso está sendo muito importante pra gente, é o primeiro passo, e eu acho que a gente começou com o pé direito. Muito obrigado, aí a gente fica... Se depender do meu otimismo, Fábio e Tatiane, eu acho que sim. Eu estou falando isso não porque eu me ache o cara, não é por isso não, mas pelo carinho que eu tenho com o rádio, com esse veículo, que eu espero que consiga ir se renovando, porque quando surgiu a televisão, muita gente, surgiu a televisão, vai acabar com o rádio. Isso não é verdade, o rádio continuou, inclusive preparando profissionais para a televisão, que muitos que estão na televisão saíram do rádio. E muitos que, quando saem da televisão, querem voltar para o rádio. O rádio é uma paixão, eu sou apaixonado pelo rádio, e sou otimista, eu acredito nesse veículo. Quando a gente está no microfone de uma emissora, você tem que vestir a camisa, respeitar o ouvinte e os colegas, que eu acho que vocês vão chegar lá com certeza. Valeu, tá? Um abraço para você, tudo de bom, e precisando dispõe, tá? Muito obrigado ao Marcelo do Sedoc, que está gravando essa imagem, gerando essa imagem. Nosso Marcelo do Sedoc da Rádio Tupi, que sempre recebe a todos com muito carinho. Obrigado, Marcelo. Sucesso para vocês. Obrigado.